Bom dia, Piracicaba, são 11 horas da manhã, nós estamos aqui na presença do Dr. Barjas Negri, um economista da Unicamp, e o assunto de hoje é economia. Então, para iniciar esse programa, Dr. Barjas, a gente queria uma consideração do senhor sobre o atual momento brasileiro. Como é que o senhor enxerga isto, o que está acontecendo no Brasil em termos de economia? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria salientar que a economia brasileira vinha sofrendo muito já a partir de 2014, 2015, 2016. Ali nós tivemos uma recessão profunda, onde a economia perdeu quase 8 pontos percentuais do seu produto interno bruto. Perdeu muito emprego, perdeu muita renda e perdeu muito recursos públicos. Depois, em 2017, 2018, a economia teve uma leve recuperação, mas insuficiente para recuperar o que foi perdido no triênio de 2014, 15, 16. A indústria foi arrasada, o comércio também, e nós só tivemos um bom desempenho do agronegócio, porque exporta as mercadorias para o mundo internacional e o agronegócio deu uma certa sustentação na economia. Quando a economia estava recuperando um pouco, veio a pandemia de 2020. E aí a economia, de novo, por conta do isolamento social, por conta de ninguém sabia o que ia acontecer no mundo, houve uma paralisação da economia mundial e aconteceu também no Brasil, e a economia, o ano passado, perdeu quase 4 pontos percentuais do PIB. E aí ela foi muito cruel com relação ao setor de serviço, hotelaria, restaurantes, e de comércio de forma geral. À medida que o mundo vai vacinando e a economia do mundo vai se recuperando lentamente, a economia de São Paulo, do Brasil também começa a ter uma certa recuperação. Mas o ano de 2020 foi um ano muito difícil. Perdeu muito emprego, perdeu muita receita no setor público e foi ruim para todo mundo. Fora, evidentemente, o que aconteceu na sociedade, quando milhões de pessoas foram contaminadas pela Covid, e hoje nós estamos com mais de 550 mil pessoas que perderam a vida por conta dessa pandemia. Bom, como acontece em todos os momentos do mundo em que você tem guerra, epidemias, pandemias, catástrofes, há evidentemente no período seguinte uma recuperação. Então a economia mundial está recuperando ainda que lentamente e a economia brasileira também está recuperando. Tá certo? À medida que você vai avançando na vacinação, os estabelecimentos comerciais de serviço vão voltando à sua normalidade, há uma geração de emprego, as pessoas saem mais na rua e a economia está recuperando. Nós estamos no Estado de São Paulo. A economia do Estado de São Paulo ela é diferente da economia do Brasil. Aqui tem a economia mais dinâmica, mais moderna, mais desenvolvida e aqui concentra parcela significativa do produto interno bruto do Brasil. Com certeza. São Paulo tem 20% da população brasileira, mas 1/3 da economia brasileira é produzida em São Paulo. Toda vez que você tem uma recuperação da economia, ela ocorre de forma mais significativa no Estado de São Paulo. A economia brasileira esse ano deve chegar na casa de uns 5%, deve recuperar o que perdeu ano passado. Mas a economia de São Paulo vai crescer na frente. Sim. A economia, a indústria, o comércio, o que tem de modernização, o que tem de tecnologia, São Paulo está crescendo mais e, evidentemente, também está gerando emprego um pouco acima da média. Eu imagino que nós vamos ter um ano relativamente bom para recuperar o que perdeu o ano passado, mas você tem problemas na política econômica nacional. Isso não significa um crescimento sustentável. Não significa que o ano de 2022 nós vamos ter um crescimento como desse ano. Ele vai ter um crescimento, mas vai ser bastante modesto. E a economia de São Paulo, ela é bem descentralizada, ela está na região metropolitana, ela está nas metrópoles, ela está no interior. A economia paulista ela é bem interiorizada. E aí, evidentemente, o interior terá ganho significativo esse ano e Piracicaba também. Sim. Tanto é que nós recuperamos este ano 4 mil empregos com carteira assinada em CLT, segundo os dados do Ministério do Trabalho.
Piracicaba está bem, essa é a verdade, não é? Assim, está bem porque recuperou parte do período anterior, mas ainda não recuperou parte do que nós perdemos em 2014, 2015, 2016, porque você teve problema na questão das usinas de açúcar, você teve problema na produção de etanol, e a cidade é um polo nacional da produção desses bens e serviços, tá certo? Então, as nossas indústrias sofreram muito em 14, 15, 16 e ainda não recuperaram totalmente. Todos nós sabemos, todos os piracicabanos sabem, o estado de São Paulo sabe que o senhor foi o grande responsável de trazer a Hyundai para Piracicaba. Nós sabemos que a luta foi grande em relação a Ribeirão Preto, porque ela estava polarizando, tentando levar a Hyundai. O que isso trouxe para Piracicaba e o que vai acontecer dentro de 2 anos na economia de Piracicaba? Há alguns anos atrás, quando a economia ia relativamente bem, o cenário nacional apontava um crescimento da indústria automotiva na América Latina. E as grandes empresas automotivas do mundo olhavam com atenção especial a América Latina e, em especial, o Brasil. Sim. Então, países como o México, como o Brasil, como a Argentina, estavam sendo estudados para implantar mais 4, 5 ou 6 novas fábricas automotivas. E, como eu disse anteriormente, o interior de São Paulo ele é muito qualificado. Tem boas estradas, tem bons indicadores socioambientais, tem qualificação profissional da melhor qualidade, e sempre que alguém vai fazer um investimento no setor metal mecânico, no setor de alimentos, no setor automotivo, é claro que a região de Piracicaba é analisada. E Piracicaba foi analisada não só pela Hyundai, mas foi analisada por outras empresas que queriam fazer os seus investimentos no interior. O Estado de São Paulo acolheu a demanda dos prefeitos de tentar lutar para que esses investimentos, alguns ficassem em São Paulo, e Piracicaba se credenciou para receber essa grande empresa que contribui muito para a cidade, com geração de emprego, com geração de renda e principalmente com relação de impostos para a prefeitura. E quando a Hyundai decide se instalar em Piracicaba, esse é um jogo de ganha-ganha. Monta-se a Hyundai em Piracicaba, você moderniza as escolas técnicas para poder treinar essa quantidade enorme de trabalhadores que vão para essas indústrias e, é claro, que a região também ganha, porque quando você traz para uma cidade como Piracicaba, próximo de Campinas, que é a metrópole mais importante que nós temos aqui perto, fornecedores do parque automotivo se instalam em Piracicaba, na região. Sim. Hoje nós temos vários fornecedores, tem mais de 10. Tem 16 empresas, hoje. Tem 16? Sim. E vai chegar mais 13. Mas isso em Piracicaba? Piracicaba. Sim, tem 16 fornecedores em Piracicaba. Eu me lembro que quando eu fui estudar a vinda da Hyundai para cá, eu estudei o polo automotivo de Camaçari, na Bahia. Para ver o que aconteceu, aquela coisa toda, dificuldade, vantagem. Em Camaçari e região foram instaladas 53 empresas. É claro que você não tinha na Bahia a expertise do interior de São Paulo. Sim. Então, se você tem essas empresas aqui em Piracicaba, você tem fornecedores da Hyundai em São Pedro, você tem Rio das Pedras, você tem Tatuí, Limeira, você tem Limeira, você tem Capivari, você tem Rio Claro, você tem Nova Odessa. Isso deu uma boa alavancada. E depois não é por outra razão que se instala a Mercedes em Iracemápolis e a Honda em Tirapina. Só para a gente ter uma ideia, e aqui evidentemente formou um corredor automotivo. Antes, o que era uma coisa concentrada, localizada no ABC Paulista, com a capital, sim, hoje você tem indústrias automotivas colocada em Sumaré, colocada em Piracicaba, colocada em Campinas, colocada em Sorocaba. O interior é isso, e Piracicaba evidentemente foi muito beneficiada. E por que ela foi beneficiada? Porque primeiro gerou muito emprego. O valor agregado, a renda que uma indústria dessa gera é bom para a cidade. Aumenta o produto interno bruto da cidade, aumenta a renda e, do ponto de vista do setor público, essas empresas são grandes contribuidoras de ICMS, são grandes contribuidoras de imposto sobre serviço e, claro, isso ajudou a prefeitura a financiar
várias políticas públicas. Eu fui prefeito de Piracicaba no momento que a Hyundai veio para Piracicaba e fui prefeito também depois que ela se instalou. Ela ajudou muito no crescimento da renda da prefeitura e por isso que pôde fazer aqui na cidade um hospital público regional, você pôde fazer várias escolas técnicas, pôde fazer a FATEC, tudo com recursos da prefeitura. Esse polo regional agora, que foi assinado há pouco tempo também, o senhor trabalhou muito para que acontecesse? Claro, então assim, a melhoria das receitas da prefeitura permitiu fazer avanços significativos. Vou dizer algumas coisas na saúde. Na saúde você tem um ambulatório médico de especialidade, a nova UPA da Vila Cristina, você tem a central de fisioterapia, a central de ortopedia e traumatologia, você tem a FATEC, você tem a ITEC da Paulista, uma quantidade boas de creche, unidade de saúde da família e, evidentemente, todo o plano de mobilidade que você teve aqui em Piracicaba nos últimos tempos. Isso, evidentemente, ajuda a cidade de Piracicaba, a população de mais baixa renda, mas também ajuda no desenvolvimento da região, que depende bastante de Piracicaba, que se transforma, nesse momento, numa metrópole regional, onde habitam 1,5 milhão de pessoas. Isso é muito importante. Esse trabalho do Dr. Barjas Negri frente à prefeitura, nesses últimos 3 mandatos, trouxe Piracicaba num patamar bem mais elevado do que ela já vinha, né? Esse patamar para Piracicaba, ele é fantástico, ninguém tira isso daí de lugar nenhum. Agora, nós tivemos uma empresa centenária em Piracicaba que terminou a sua RJ. O que o senhor poderia falar desta empresa? Olha, o senhor trabalhou nesta empresa lá no passado. Deixa eu falar, nós temos aqui em Piracicaba vários distritos industriais. Sim. Nós temos o Distrito Industrial Nileste, que foi criado na época do prefeito Adilson Maluf. Extremamente importante para a cidade, que trouxe a Caterpillar, que veio, era uma empresa média na época, sim, que foi se ampliando ao longo do tempo, e ela tem um papel fantástico na economia de Piracicaba, também gerando milhares de empregos, muita renda e muitos tributos. Então, o Distrito Unileste é uma coisa que deve ser destacada. Depois você tem o Distrito Industrial Uninorte. Que lá aliás, tem mais... diga-se de passagem, Uninorte, que foi criado no governo do Humberto de Campos, né? Foi consolidado no governo Humberto de Campos, foi uma criação da própria Dedini, junto com o órgão público, porque o terreno era deles. Sim, teve um processo de dívida que foi pago com o terreno. Exatamente. A prefeitura se aproveitou, o prefeito Humberto montou o distrito, e ele acabou sendo consolidado na minha gestão. Na sua gestão. Hoje você tem mais de 70 empresas lá com milhares de empregos. É uma coisa importante. Sim. Depois tem um outro distrito industrial no Noroeste, onde tem a CJ. A CJ, que é uma empresa sul-coreana, e tem também uma empresa canadense. Sim. E tinha uma austríaca, se eu não me engano. Tem as duas hoje, a austríaca e a canadense. Então isso é importante. Fora os distritos industriais que nós temos, informais. Você tem um distrito industrial informal na antiga estrada de Tupi, na estrada de Tietê, na estrada de Charqueada, ali perto do Algodoal. No Ceasa. No Ceasa. São polos industriais informais que também ajudam no crescimento da cidade. Falo isso para falar da Dedini. Eu fui funcionário da Dedini em 1970, 71, 72, 73. A Dedini é a mais moderna empresa produtora de máquinas e equipamentos para o setor sucroenergético derivados da cana-de-açúcar. As grandes destilarias de álcool, as grandes usinas de açúcar foram evidentemente produzidas pela Dedini e pelas suas empresas coligadas. E a Dedini fez recentemente 100 anos. Passou por dificuldade muito por conta da política nacional. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, houve um estímulo do governo federal para fazer o biodiesel, para aumentar a produção de etanol. Daí veio a crise de 2008 e 2009, a crise internacional, e afetou esse setor sobremaneira, e as destilarias de álcool e as usinas de açúcar ficaram um bom período sem fazer novos investimentos. Nós ficamos aí quase 10 anos sem ter uma nova usina de açúcar no Brasil, sem ter uma nova destilaria de álcool a partir da cana-de-açúcar. E quem produz isso é a Dedini,
E, claro, ela passou por muita dificuldade, mas a sua diretoria, os seus acionistas, os seus trabalhadores são muito responsáveis, sobreviveram todo esse período, passaram por uma recuperação judicial e hoje eles estão relativamente bem e voltaram a contratar, estão produzindo, inclusive voltaram a fazer exportações. E hoje a indústria de Piracicaba é tão dinâmica como o pessoal conhece, graças ao exemplo da Dedini, que durante 100 anos transformou Piracicaba num grande polo, um grande parque produtor de máquinas e equipamentos. E, Exatamente. A partir da Dedini, você tem empresas no Uninorte, empresas perto do Ceasa, empresas no Unileste, todas voltando para reposição, reforma, produção de máquinas e equipamentos complementares para o setor sucroenergético. Claro, a crise fez com que todo mundo melhorasse e desenvolvesse. Hoje não é apenas produtor para o setor sucroenergético, essas empresas produzem para outros setores. Eu queria complementar a Dedini pela recuperação. Eu fui estudante de economia da Unicamp e fiz o curso de mestrado. E a minha tese de mestrado é uma análise da evolução das indústrias de Dedini durante os seus primeiros 70 anos. E eu fiz questão de retratar isso numa monografia de mestrado. Piracicaba está de parabéns por ter homens que se preocuparam com ela, né? Haja visto Adilson Maluf, que fez um grande governo voltada para a indústria local, trazendo Caterpillar para Piracicaba, né? Mas nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho dessa pujança que é o governo do estado de São Paulo. Hoje, nós estamos bem servidos de rodovias que escoa toda a nossa economia? Veja, eu disse a vocês que São Paulo é responsável por 1/3 de tudo o que é gerado no Brasil. Sim. Já foi 50%, viu? Já foi. Tá certo. Já teve todo um processo de desconcentração da economia para fortalecer a região sul, o centro-oeste, a região nordeste, mas São Paulo sempre foi a locomotiva do país. Aqui tem a indústria mais moderna, os serviços mais modernos, os centros de pesquisas mais modernos, e com o processo de interiorização da economia em São Paulo, porque ela era muito concentrada na região metropolitana de São Paulo, e aí a região metropolitana tem um monte de problema de transporte, problema de poluição, problema de recursos hídricos. Era preciso desconcentrar essas coisas, levando para o interior para facilitar o atendimento naquela região. Por conta disso, hoje a malha viária do estado de São Paulo ela é quase completa. Você vai daqui a perto do Mato Grosso em pista dupla. As melhores rodovias do estado do Brasil estão aqui. Você pega das 20 melhores estradas do Brasil, 19 são de São Paulo e uma é a Dutra, que é federal, que está localizada também no estado de São Paulo. O senhor poderia falar um pouquinho da pipa, que Piracicaba não conhece a pipa. Tá. É que São Paulo fez todo o investimento rodoviário. Num certo momento você teve as concessões, as pessoas reclamam do pedágio, mas são essas concessões que permitiram, por exemplo, a duplicação de Piracicaba da Rodovia do Açúcar, que permitiu a duplicação da estrada de Cornélio Pires de TT, a estrada Piracicaba-Rio Claro, a estrada Piracicaba-Limeira, e agora tem a concessão que sai de Piracicaba, vai até Panorama. Durante os próximos 30 anos, isso é mais de 1.000 quilômetros, se não me engano são 1.200 quilômetros. Durante os próximos 30 anos, essa concessão vai ter que fazer mais de 12 bilhões de investimentos, duplicando, fazendo alças, fazendo viadutos, fazendo pontes, melhorando a qualidade do transporte. Pega São Pedro, eu vi o debate a respeito do pedágio de São Pedro. Sim. Certo? Todo mundo ficou falando do pedágio, mas não falou que a São Pedro vai ganhar o seu anel de contorno feito por essa concessão, que é eixo, que é Piracicaba a Panorama. Claro, tem sempre... Ninguém gosta de pagar pedágio, ninguém gosta de pagar nada. E com razão, porque está todo mundo com muita dificuldade, abaixou a renda de todo mundo. Mas temos que sempre olhar os benefícios que esses investimentos trazem para a segurança do trânsito, para a facilidade do transporte, o escoamento das mercadorias e a facilidade de fazer o abastecimento das famílias.
Vou fazer uma pergunta para o senhor, porque todo mundo na cidade de Piracicaba nos pergunta, né? Por que o senhor nunca foi deputado federal? Essa é uma pergunta que eu escuto nos bairros. Eu ando muito nos bairros, né? O senhor sabe disso. E todo mundo pergunta, mas espera, nós não temos um deputado federal, nós nunca tivemos, né, um deputado atuante federal. Já tivemos alguns, mas não atuante, né? Como nós temos 2 estaduais que vivem trazendo emendas, vivem trazendo recursos para Piracicaba, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Isso é uma pergunta da população, tá? Primeiro eu queria discordar da sua colocação. Nós tivemos deputados federais atuantes. Sim. Olha, aqui em Piracicaba teve o Pacheco Chaves. Sim, esse foi, mas o João Herman foi deputado, o Adilson Maluf foi deputado durante quase um ano, o José Machado foi deputado, o Mendes Temer também foi deputado. Sim. Cada um ao seu jeito, cada um ao seu estilo, ajudou ou a região ou ajudou o Brasil dentro do Congresso Nacional. Tá. Eu sempre atuei na questão do Executivo. Eu fui vereador na cidade. Sim. E fui, acho que, o único vereador que não saiu candidato à reeleição. Não que eu não goste do Legislativo, mas eu sempre trabalhei de forma mais adequada na questão do Executivo. Por onde eu vou, o pessoal pergunta, o pessoal fala, talvez tenha sido falta de oportunidade. Tá ou certo? Até pela sua formação econômica, né? Eu acho que quem trabalha no Legislativo, seja vereador, seja deputado estadual, deputado federal, senador, dá contribuição. Ora para o seu estado, ora para a sua cidade, sim, ora para a região e ora para o país. Da mesma forma que quem exerce um cargo de secretário de Estado, secretário municipal, de prefeito, de vice-prefeito, também dá uma certa contribuição. Eu digo que lá no passado eu fui estimulado a ser candidato a deputado, mas a região dificilmente comporta 2 deputados. É muito difícil você eleger na região 2 deputados. Quando você sai com uma quantidade muito grande de candidato a deputado, você acaba ficando sem nenhum. É o que aconteceu na última eleição. Sim. Cada partido lançou o seu candidato e o Mendes Temer acabou não sendo reeleito. Quer dizer, não existe um acordo, né, para que façamos um deputado, né? E politicamente é assim mesmo que funciona. Agora, o que nós podemos esperar pós-pandemia da área econômica para o Estado de São Paulo, para Piracicaba e para o Brasil? Olha, pela minha formação, se você não tiver um direcionamento da política nacional, dado pelo governo federal, dado pelo Ministério da Economia, é claro que você pode crescer esporadicamente a economia, mas você não tem um crescimento sustentável. Eu acho que tem que debater no Congresso Nacional as reformas, tem que debater no Congresso Nacional a reforma tributária, tem que rever os incentivos fiscais, que vai para tudo quanto é lado, e o incentivo fiscal ele tem que ser direcionado para o setor que gera mais emprego, para o setor que gera mais renda, para a região mais deprimida. Eu acho que tem que fazer toda uma revisão dessas coisas para que a economia brasileira tenha um crescimento sustentável ao longo dos próximos anos. Nós enfrentamos, você pega os últimos 10 anos, nós tivemos várias crises, tivemos expansão significativa da economia, em algum período. Você pega 2010, a economia cresceu 7%, quase 7,5%, mas durante o período de 15 e 16, a economia perdeu quase 8%. O que ganhou anteriormente, perdeu. Certo? Então, esse movimento de um ano cresce, outro ano cai, outro ano cresce, não é uma coisa boa. É melhor ter um crescimento mais modesto, mais constante, para que os empresários tenham expectativa de fazer os investimentos e expectativa de fazer as articulações para gerar mais emprego. Os investimentos, em geral, são investimentos de médio e de longo prazo. Então, é preciso ter um pouco mais de horizonte. Sim. E aí, evidentemente, o governo federal ele tem muita responsabilidade nisso. Mas, independente dessas coisas, os empresários sabem o que faz. Alguns são mais ousados, alguns são mais retraídos, mas é preciso retomar os investimentos. Com retomada dos investimentos, a economia cresce. Com um investimento modesto, a economia cresce modestamente. Bem, nós entrevistamos aqui o Dr. Barjas Negri, que, aliás, sempre é bom ouvi-lo, e nós gostaríamos das suas considerações finais, o que o senhor deseja para Piracicaba, o que o senhor deseja para o nosso estado de São Paulo, uma vez que é aqui que nós residimos, né? Eu queria dizer o seguinte, é lamentável que ocorram
esses episódios negativos, como a crise de 2014, 15, 16, depois a pandemia em 2020, 2021, mas o Brasil, os seus empresários, os seus trabalhadores, as suas instituições têm capacidade para se recuperar. Sim. Eu acredito muito nas forças vivas desse país, no entusiasmo dos trabalhadores e dos seus empresários, em que pese todas essas dificuldades. Sempre a gente sai. E vamos sair, evidentemente, também a partir de São Paulo, porque o grande capital está em São Paulo, a grande indústria está em São Paulo, a grande tecnologia está em São Paulo. Não que nos outros estados não tenham, mas os outros estados não têm uma economia tão articulada, tão dinâmica como tem no estado de São Paulo. Então, eu espero que a gente tenha essa recuperação rápida e que ela seja permanente por vários anos. Bom, isso é o que todos nós esperamos também. Nós queremos agradecer ao senhor por essa gentileza de ter gravado para o nosso programa Giro do Cidadão e esperamos que o senhor não suma, que o senhor apareça mais e continue na política local e continue dando o seu trabalho, porque o senhor ainda é um menino, porque nós temos a mesma idade, né, praticamente. Então, o senhor ainda é um menino, ainda tem muito que contribuir com Piracicaba. Tá bom, olha, eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Parabéns pelo programa, parabéns pelas entrevistas, parabéns pelo trabalho e eu tenho certeza absoluta que vocês contribuem para passar muitas informações à sociedade de Piracicaba e da região. Muito obrigado, sucesso para vocês.